Oi pessoal, hoje eu vou contar a história do Leandro, lembrando que todos os pacientes aqui são fictícios, as histórias são fictícias, baseadas em histórias reais, e os nomes também são fictícios, tá? Bom, o Leandro, ele chegou no consultório encaminhado por um médico, acho que era fisioterapeuta, fisiatra, se não me engano, e a questão dele era que ele tinha muito medo de engravidar a namorada dele. E ele tinha preocupações com relação a isso, muito recorrentes. Ele evitava algumas vezes ter relações. E ele acreditava que, por exemplo, caso ele encostasse com a mão nela, se ele tivesse se masturbado ou qualquer coisa, e lá, mesmo que ele lavasse a mão, tomasse banho, enfim, e encostasse nela, ela poderia engravidar. Então ele achava que se escovasse o dente com a escova dela, ela poderia engravidar. Se ele não usasse camisinha, ele tinha que usar 2 camisinhas porque correria o risco de engravidar, enfim, tinha uma série de medos aí dela poder engravidar, e isso deixava bastante ansioso, preocupado e nervoso. Ele tinha algumas outras questões também, uma costume de lavar as mãos a todo momento, que depois a gente investigando descobriu que era disso, então às vezes ele tinha medo de cumprimentar outras mulheres, que elas pudessem engravidar dele. E tudo gerava muito em relação a isso. Aí ele tinha também algumas questões de checagem, então ele tinha, toda vez que ele tinha que sair, ele tinha que olhar se todas as luzes da casa estavam apagadas, aí ele tinha que verificar novamente, então ele demorava muito tempo para sair de casa com essas checagens, checando se tinha dado descarga, checando se tinha alguma luz ligada, a tomada ligada, se não estava vazando gás, se o fogo estava desligado, e ele passava muito tempo da vida dele atrás disso. E às vezes era incomodado com pensamentos do nada, né, que ele chamava que eram pensamentos que não tinham nada a ver com ele e que ele ficava com muito medo. Por exemplo, ele ficava com medo de ficar perto de uma mulher ou qualquer coisa e poder ter engravidado ela de algum modo, ou ter tido relação sexual com ela e não se lembrar. Vale lembrar que ele é um engenheiro, ele é uma pessoa extremamente culta, extremamente inteligente, ele sabe a forma que as pessoas engravidam, né? Ele não é uma pessoa que, que não tem conhecimento, né? E você pode falar, nossa, mas que estranho, né? Que diferente. Então, isso é um transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Então, o que é o transtorno obsessivo compulsivo? Ele é composto por obsessões, que são essas ideias, esses pensamentos intrusivos, que vêm na mente, muitas vezes não tem nada a ver com o que a pessoa é, com aquilo que ela acredita. Por exemplo, a pessoa pode evitar falar em público porque ela tem medo de dizer um palavrão ou dizer uma grosseria, ou ela pode achar que o cara tem uma vida exemplar, super correto, pode achar que ele pode ser um ladrão ou que ele pode ter roubado alguma coisa do mercado, e vem esses pensamentos, eles começam a ter dúvidas a respeito disso e os pensamentos ficam ali rondando, né? A gente chama de intrusivos e automáticos, porque vêm sem a pessoa querer, e eles trazem um desconforto muito grande, uma ansiedade muito grande, um medo grande, um incômodo, e ficam reverberando na cabeça da pessoa por muito tempo, trazendo um enorme desconforto. Alguns pacientes têm compulsões, então, por exemplo, esse paciente que eu falei, o Leandro, ele lavava a mão, né, toda hora. Uma das causas era por quando vinha a obsessão ou pensamento relacionado à gravidez. Então ele ia lá e lavava a mão. Né? Então isso é uma compulsão. É um ato, o que é a compulsão? É todo ato que a pessoa faz para melhorar a ansiedade ou para melhorar essa sensação ruim. Só que quanto mais compulsões eu faço, mais pensamentos eu tenho. Né? Então, uma coisa vai alimentando a outra. Ela dá um alívio momentâneo, mas ao longo do tempo essas compulsões vão piorando a doença. Então,
Esse é o caso do toque. Como eu falei da outra vez da síndrome do pânico, eu vou ler aqui no DSM um pouquinho do toque, tá bom? Vou achar aqui os sintomas do toque todos, para vocês verem um pouquinho. É que eu já tô achando. Aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Critérios diagnósticos, vamos lá. Presença de obsessões ou compulsões, compulsões ou ambas, tá? Então, o que são as obsessões, como eu já falei para vocês? São pensamentos, podem ser na forma de pensamentos, impulsos, que é um desejo de fazer alguma coisa, ou uma imagem. Às vezes não é um pensamento, às vezes é uma imagem que a pessoa tem. Então, ela imagina que ela está abusando sexualmente de uma criança, por exemplo. E persistentes, que em algum momento, durante a perturbação, são experimentados como intrusivos, ou seja, ele entrou ali na cabeça da pessoa, né? E indesejados, e que, na maioria dos indivíduos, causam acentuada ansiedade ou sofrimento. O indivíduo tenta ignorar ou suprimir tais pensamentos. Eles brigam muito com o pensamento. A pessoa que tem toque, ela acredita muito nesse pensamento. Ela tem uma crença que o pensamento acontece, meio mágico, né? Boa parte deles. Então, eles têm é muito incômodo porque eles acreditam que aquilo é real. Porque assim, todos nós temos pensamentos intrusivos, mas a questão é que a gente não dá bola. Né? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, tô passando em algum lugar e pensei, nossa, podia empurrar essa pessoa. Isso de pensamento pode passar e você vai esquecer. Numa pessoa que tem toque, isso pode virar uma obsessão. E ela deixar de chegar perto de lugares onde ela possa pensar, será que eu posso empurrar alguém? Será que eu sou assassino? Então, ela tem uma vulnerabilidade a esses pensamentos. Então, ele tenta ignorar ou suprimir o pensamento, impulsos ou imagens, ou neutralizá-los com algum outro pensamento. Então se eu pensar no, por exemplo, se eu pensar no vermelho, não vai acontecer uma coisa ruim. As compulsões são comportamentos repetitivos, que é aquilo que eu falei do Leandro, lavar a mão, organização, checagem, que é aquilo que eu falei que ele vai lá ver o gasto da hora, ou atos mentais. Então, por exemplo, eu conto até 10 quando acontece tal coisa, eu faço uma reza, ou repito palavras contrárias. Então, eu vou repetir, li um sim naquela frase, então agora eu tenho que falar não, 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 para que aquilo não aconteça. Pode ser em silêncio. E o indivíduo, a pessoa, ela tem uma necessidade de fazer aquilo. E enquanto ela não faz essa compulsão, ela fica muito ansiosa. E aí tem uma regra, normalmente eles criam uma regra para fazer isso, tá? Os comportamentos ou os atos mentais, que aquilo é o pensamento contrário, contagem, checagem, visam prevenir ou reduzir a ansiedade ou o sofrimento, ou evitar algum evento ou situação temida. Entretanto, esses comportamentos ou atos mentais não têm uma conexão realista com o que visam neutralizar ou evitar, são claramente excessivos. Então, por exemplo, se eu colocar marrom, alguém morre. Qual é a relação entre colocar marrom e alguém morrer? Não é real. É como se fosse uma... Como chama aquilo quando a gente tem... Esqueci o nome. Superstição, lembrei. Como se fosse uma superstição bem forte, arraigada, e que eles têm que fazer e que não tem nenhuma relação. Então, eu fui no velório do meu avô e eu tava com a camiseta preta. Então, não vou usar mais preto, porque senão as pessoas morrem. Tá? As obsessões ou compulsões tomam tempo. Eles ficam muito tempo ruminando aquilo. O que é ruminar? É ficar pensando sobre aquilo, fazendo aquilo, ou pensando sobre o ato, ruminando, ou fazendo evitação, ou qualquer outra coisa do tipo. Tomam mais de 1 hora por dia ou causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional social, profissional ou em outras áreas importantes da vida. Ou seja, o toque traz prejuízo. Se eu demoro para sair de casa, eu chego atrasado, eu deixo de ir em lugares por conta do toque. Então, ele vai restringindo a vida da pessoa. Ok?
porque... Então, essas são as características do toque. Bom, o toque ele é um transtorno que normalmente começa muito cedo na vida da pessoa. É um transtorno complicado, ele não tem não é tão rápido você tratar de um paciente com toque. Normalmente você ensina ele a não fazer essas compulsões, porque essas compulsões acabam piorando, e você vai fazendo algumas exposições, vai mostrando alguns jeitos dele de funcionar, que não ajudam, e a ideia é que ele se expondo à situação, né, uma das técnicas é você expor a pessoa àquela situação. Então, por exemplo, não deixar, falar para o Leandro, você não vai lavar sua mão, né? Ele vai sentir aquela ansiedade e ele sentir esta ansiedade vai fazer com que ele perceba, primeiro, que não tem relação ele lavar a mão com a gravidez, e segundo, vai começar a diminuir esses pensamentos obsessivos com o tempo. Essa é a técnica de exposição. Tem outras técnicas também que são utilizadas, a TCC usa algumas técnicas de pensamento, enfim, tem algumas que são utilizadas. A pessoa precisa entender que o pensamento não é real, né? Que pensamento não acontece normalmente. Enfim, várias crenças aí que são trabalhadas e muitas exposições. Né? Então, sei lá, se eu tenho medo do lixo, tal, se eu pegar no lixo eu vou ficar doente, eu vou ter não sei o que, nós vamos pegar no lixo. É óbvio que isso é feito muito aos poucos. Você não vai colocar ele para enfiar a mão no lixo na primeira vez que ele estiver lá. Então, é uma dessensibilização. A gente vai tirando a sensibilidade daquela pessoa diante daquilo que ela tem medo. Na teoria, isso faz com que ela primeiro comece a tolerar mais essa sensação de ansiedade. Então, ela passa a ser um estímulo que incomoda menos e vai trabalhando o pensamento. E deixar de fazer o ritual sentir ansiedade faz com que eu tenha menos pensamento. É difícil, às vezes, se você tem que ensinar muito bem para o paciente o que é o toque, por que é, para que ele tope fazer isso. Você tem que provar para ele que aquilo é útil, porque é muito angustiante. É muito ruim você se expor a uma coisa que você tem medo. O medo é uma coisa que a gente respeita. Então, nós vamos aos poucos, do que causa menos ansiedade para o que causa mais ansiedade. Então, a gente chega para o Leandro, olha, o toque é assim, assim, assim. Cada vez que você faz o ritual, você acaba aumentando a probabilidade de que esse comportamento aconteça novamente. Então, você precisa também entender que algumas coisas não são reais. Qual dessas coisas que você faz que te incomodam menos? Aí, sei lá, ele vai falar, pra mim, o que eu poderia deixar de fazer é deixar de olhar se eu não apaguei a luz. Falei, então, nós vamos começar por esse lado, não vamos apagar a luz. Você vai ficar com a sensação da ansiedade, a gente ensina uma respiração, uma forma dele estar lidando com essa ansiedade, e aí ele vai se expondo a isso até que isso deixe de ser um problema para ele. Normalmente esses assim têm um resultado até que rápido e vai fazendo com que a pessoa vá melhorando. Mas é um tratamento bem complexo, depois eu posso vir aqui falar um pouquinho sobre o tratamento do toque. Eu queria mais que vocês entendessem o que é essa doença e como ela funciona. Alguma dúvida vocês podem perguntar. Depois eu posso falar dos outros tipos de toque que existem, tá bom? Beijo, queridos!